bem-vindos a mais um VivaCast. Seja muito bem-vindo a esse canal poderoso, tem levado informação abençoada para você. Hoje temos um assunto muito top para discutirmos aqui, juntamente com meu querido amigo Júnior. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, William. Mais uma vez estar aqui, motivo de Show. honra. Valeu pelo convite e vamos debater alguns assuntos importantes, algo que vai acrescentar na nossa vida e na vida de quem está acompanhando o vídeo aí. Show de bola. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para você aplicar na sua vida, literalmente. Principalmente para os mais jovens, né? Então vamos falar um pouquinho sobre maturidade, que é uma coisa que todo mundo acha que só quem é mais idoso, quem é mais velhinho, que tem maturidade, né? E na verdade não é bem assim. E é justamente por isso que eu trouxe o Júnior, porque desde o tempo que eu conheço ele, já era bem novinho e dá pra ver que ele é uma pessoa que tinha muita maturidade, muita responsabilidade. E então quando eu pensei nesse tema, justamente eu pensei em ti, Júnior. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então fica com a gente até o final do vídeo porque é muito importante todos os conhecimentos que a gente vai compartilhar aqui hoje, tá certo? Eu queria, antes de entrar no conteúdo, para quem, né, não te conhece, quem que é o Júnior, quem que é o Juninho, né, que a gente chama aqui na igreja? Legal, vamos lá. O meu nome é Júnior, eu sou Não casado. é Júnior. Meu nome não é Júnior, meu nome é um pouco mais complicado, né? Famoso Eliomar, mais conhecido como Júnior. E sou casado com uma linda mulher, Ana. Beijo para Ana. Tenho uma filha aí a caminho, né? Quase. Quase lá, né? Tá, falta mais um mês e pouquinho. Que A legal. Alice tá vindo a caminho, muito esperada, muito desejada, né? Massa. Promessa de Deus e vai ser uma bênção em nossas vidas. Amém. Hoje, atualmente, a gente está praticando um ministério, né, na igreja, né? À frente da liderança dos casais, né? Tem sido muito bom, muito importante estar ali compartilhando, né? A gente fala que é compartilhar experiências, Sim. conversar. A gente faz dos nossos cultos, nossas redes ou encontro dos casais ali algo que a gente pode compartilhar a experiência. Então, envolve dinâmica, envolve sempre um assunto ali do dia a dia, onde os casais frequentam esse assunto. E questão de área de trabalho, hoje eu sou representante no ramo de pescados, né? Então, já trabalho há alguns anos aí nesse segmento, mas resumindo sempre na área de vendas, né. Legal. Então, é isso aí, um pouquinho de mim aí para o pessoal já Show, conhecer. show. Porque tem gente que tá de repente chegando no canal agora, então quer conhecer quem que é o Juninho. E eu te chamei justamente por essa questão, quando veio esse assunto na minha mente, assunto maturidade, justamente a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. E eu vou te explicar por quê. Porque desde quando a gente se conhece, eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu sempre olho para as pessoas assim, começo a fazer uma análise e vejo as atitudes, né? E uma coisa que eu sempre brinquei contigo assim é que tu é o cara dos consórcios, o cara que sempre foi muito organizado assim nessa questão das finanças. E desde muito jovem, né, tu já tem essa questão contigo, assim. E eu queria, tipo assim, hoje entender, né, da onde que veio essa questão de você ser mais responsável, mais, de certa forma, maduro. Então, quando veio essa palavra maturidade, né, pra gente trazer aqui no AvivaCast, eu me lembrei de ti e eu falei assim: "Agora eu vou descobrir, então, da onde que veio essa responsabilidade do Juninho". Então conta um pouquinho pra nós como você desenvolveu isso, qual foi a primeiro contato, assim, que você entende que você foi responsável, que você foi maduro, né. Conta um pouquinho pra nós. Então, tu falando assim parece que eu sou velho, né. É, Parece que eu já tenho uma a certa uma barba a certa barba denuncia. uma certa experiência, né, mas assim, apesar de não ser tão velho quanto pareço, desde novo eu sempre costumei a ouvir, né, os conselhos dos meus pais, né, os conselhos de quem tem sabedoria, não só dos meus pais, mas também eu observava, né, outras pessoas que estavam caminhando por um caminho que dava frutos, que estava dando certo. Então, desde novo, comecei a trabalhar, me desde novo ali dos 13, 14 anos de idade já, e por vontade própria, né, não porque meus pais mandavam. Eles nunca, né, me mandaram Tu trabalhar, sentiu essa mas eu necessidade. sentia essa necessidade porque eu tinha objetivos, né. E igual tu comentou a questão de consórcio, de saber administrar desde novo, eu sempre ouvia e sempre pensava, né, pra na frente não sofrer.
Ou seja, né, se eu me planejar desde novo, eu vou economizar tempo, e tempo é Sim, dinheiro, né? sim, sim, Um dos ditados aí mais populares hoje em dia verdade. usado, tempo é dinheiro. Então, quando a gente se planeja e começa a observar quem está dando certo, quem está tendo frutos, a gente começa a adquirir essa maturidade desde novo, essa responsabilidade desde novo. E isso me ajudou muito. Falando aí na questão de financeira, vamos dizer assim, né? Eu acredito que eu evitei muitos espinhos por saber ouvir, saber observar e saber entrar no caminho certo. Uma das coisas que a gente sempre fala, assim, para falar nessa questão de crescer, né? Quem quer prosperar, quem quer enriquecer, enfim, né? Todas essas questões que a gente quer almeja alguma coisa, a gente sempre tem que olhar para alguém que já chegou onde a gente quer chegar. Sim, Então você vai, olha para aquela pessoa, aí é lá que eu quero chegar, então eu vou moldar essa pessoa, ver o que que ela teve de atitude, né? Então, nesse caso, imagino que você observou seus pais, né? Talvez desde muito jovem, sabendo administrar, tendo essa questão de responsabilidade, e isso já trouxe essa necessidade naturalmente, a gente não foi imposto, né? Como tu sim, falou, foi algo que nasceu em ti. É interessante porque eu sempre também, desde muito jovem, apesar de não parecer velho, mas eu lembro que o meu primeiro emprego foi a juntar folhinhas na casa de um irmão da igreja, assim, que eu me recordo. Eu deveria ter uns 10 anos, 9 para 10 anos mais ou menos, se eu não estou enganado. Então não era que era um trabalho escravo. Não foi porque eu fui obrigado a sim, trabalhar. sim. Mas eu queria, sei lá, comprar algumas coisas. Meus pais sempre proveram tudo. Mas sabe como é que é criança, como é que é adolescente, ele quer as coisas e tal, e eles não poderiam dar. E surgiu essa oportunidade, né, de eu juntar as folhinhas lá, coisa muito simples, rápida de fazer. E eu me lembro que era R$ 25 por mês. O salário era, eu nem imagino quanto que era o salário na época, devia ser uns cento e poucos reais, eu acho. Mas eu ganhava R$ 25. Isso já me trouxe essa questão tipo, de lidar com dinheiro, de trabalhar, de ser recompensado. E depois, um tempo depois, devia ter uns 13 para 14, eu acho, eu trabalhei numa padaria. Depois Também já tu trabalhei. vai falar depois sobre isso aí. Trabalhei numa padaria ali, mas acho que eu dava muito prejuízo, sabe? Eu fui Comia demitido, muito. fui demitido, porque eu chegava lá, comia mais do que produzia, eu acho. Mas desde muito cedo acordava muito cedo para ir para É um, padaria. é um trabalho que Então, exige responsabilidade. exatamente. Então, mas foi bacana porque isso me trouxe essa questão de trabalhar desde cedo e o trabalhar trouxe a responsabilidade e, consequentemente, aumentou a maturidade. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim. A questão, eu acho que tu teve a mesma sensação que eu, a questão de procurar algo para ganhar aquele dinheirinho, para ter a certa independência, Sim, né? Independência para poder comprar uma roupa do jeito que tu quer, para poder começar a administrar o teu dinheiro. E isso é algo que desperta a maturidade. Isso vai aflorar a maturidade na pessoa, se ela procurar isso. E eu desde novo, então tive muitos empreguinhos assim, né, que a gente corria atrás para fazer um dinheirinho, para comprar algo que desejava, e eu sempre fui desde novo já planejando já o meu futuro. Eu acho algo assim que é, é questão de sabedoria, porque quando tu planeja, tu evita outros caminhos, né, que não precisa ser tomado. Tu vai seguir um caminho, vamos dizer assim, vai seguir um caminho onde tu tá sabendo onde tu tá indo, entendeu? Não vai se perder, falando assim, né? Então, uma uma experiência que eu tive assim de maturidade, podemos falar assim, né? Uma sim, experiência, uma das, foi quando eu já estava ali, fase adulta, vamos dizer assim, 23 anos de idade, nessa fase já. E eu sempre tinha um sonho desde pequeno. Todo moleque sonha, né, em ter aquele carro, sim. né. Quem nunca sonhou, né, ver Sim, aquele sim. carro passando e quando eu for adulto eu vou ter esse carro. Quem nunca sonhou? É verdade. E eu sempre tinha esse carro em mente, né, sonhava com esse carro. E eu cheguei nessa fase adulta e eu tinha condições. Eu já estava numa condição ótima para ter esse determinado carro. E sempre com aquele desejo, né? Já com dinheiro, se eu quisesse comprar à vista, eu teria já essa condição. Porém, sempre esperando, né? E chegou uma oportunidade que veio na minha mão. Um cliente meu
me fez uma proposta, disse: "Ó, Júnior, eu tenho um carro assim, assim, assado e eu quero fazer tal negócio assim contigo". Para mim esse carro ia sair muito mais em conta do que se eu comprasse em preço de mercado, por esse negócio que o meu cliente propôs, e eu analisei, o coração balançou, a vontade foi grande, e aí eu perguntei a Deus. Aí interessante que essa experiência me gerou 2 frutos, na maturidade financeira e na maturidade espiritual. Então eu parei e fiz aquela questão de analisar e planejar. Eu pensei: "Eu quero muito, mas o que que isso vai me acrescentar hoje?". Eu acredito que foi o Espírito Santo dizendo para mim: "O que que isso vai aproximar a tua vida com Deus?". Eu pensei, pensei, pensei e resumindo, nada. Na verdade, ia ser só um ego, né, ia ser só inflar o meu ego, um pouco do meu orgulho, e não iria acrescentar, não iria me aproximar. Por quê? Porque quando a gente não está pronto, né, a gente pode até conquistar certas coisas, mas a gente tem que saber se isso que a gente está conquistando vai nos aproximar ou nos afastar de E se é para Deus. aquele momento também, né. Isso. E Tipo, se é o momento se é o certo. momento, porque apesar de ser um sonho seu, que você poderia realizar naquele momento, mas será que era o momento certo para eu realizar esse sonho? Porque nem sempre, às vezes, você está no momento da tua vida que você precisa. Nesse caso era algo material, então você: "Poxa, se eu comprar o carro agora, o que que vai mudar na minha vida? Exatamente. Tá totalmente 100% que eu posso comprar um carro ou falta alguma coisa que eu preciso adquirir antes do carro? Qual que é o Exatamente. momento?". Eu acho que ele foi essa etapa. E resumindo ali, eu neguei a proposta. Foi Neguei, difícil, hein? coração doendo, porque era um sonho de criança, né, desde pequeno. E fui ministrado, Deus acabou me ministrando, né, que não era o momento. Apesar de eu ter condições, eu trabalhei para aquilo. Eu poderia? Sim. Poderia sim. Eu tinha trabalhado, eu tinha condições no momento, mas não era algo que iria me aproximar de Deus. Talvez me afastaria, né. É igual aquele eu vi uma ministração muito interessante. É um pastor, né, ministrando e dizendo: "Quantos de vocês desejam ter uma casa na beira da praia e com piscina e uma mansão?", e todo mundo levantando a mão, amém, glória a Deus. E aí ele perguntou: "E quantos de vocês não faltariam nenhum culto para ficar nessa piscina?". Hum, Entendeu? interessante. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E eu neguei a proposta, eh, com o dinheiro que eu tinha naquele momento, eu investiria naquele carro e acabei não investindo. Eu segurei mais um pouco e acabei investindo em outro local, que hoje, se eu quiser vender esse imóvel, esse investimento, eu consigo comprar 3 carros daquele. Exato. Mas não se eu hoje não ainda não é o momento. Então, Uhum. eu sei que foi um ponto de maturidade que eu alcancei, eu consegui administrar isso no meu sentimento e consegui ser ministrado, né, consegui entender. Muitas vezes as pessoas não entendem. "Ah, eu peço, peço, peço e Deus não me dá". Eles não entendem que ou não é o momento, porque você não está pronto, né, e você não atingiu a maturidade, ou não é para você, entendeu? É até interessante que para mim, justamente uma coisa que me vem na mente, é as pessoas agirem por impulso. Uma questão de falta de maturidade, né. Na minha cabeça, assim, quando você tem uma decisão para tomar e você age pelo emocional para aquele momento da hora, isso vale para qualquer coisa, para uma discussão, para um negócio. Então, sempre você precisa dessa reflexão para tu ver o quão isso vai influenciar na tua vida, quais são os prós, quais são os contras e muitas vezes nós não paramos para pensar. Então, nesse caso teu, foi justamente isso. Se você tivesse agido por impulso, até mesmo pelo teu coração ali, pelo emocional, Pela emoção eu pela já estava emoção, tô aqui, nossa, finalmente chegou a hora, mas na verdade, isso, né, não era o momento. Então hoje, como tu falou, tu aplicou de uma forma diferente esse investimento, né, e o e e o interessante resultado foi muito maior. e o interessante é que era o carro do modelo que eu queria, do ano que eu queria e da cor que eu queria, né. Então é Deus provando às vezes, né, Deus vendo, porque Deus não quer saber o que você tem, Deus quer saber como é que tá o coração, né. E falando dessa questão, né, que você depois amadureceu e viveu esse momento, nessa experiência, assim, o que que isso trouxe, assim,
pra tua vida que tu entendeu: "Poxa, agora eu acredito que eu sou uma pessoa mais madura, tive essa experiência talvez mudou minha cabeça". A partir desse momento, o que que mais mudou na tua vida, assim, para tuas próximas atitudes que tu tomou? Então a maturidade em específico é algo que a gente tem que praticar todo dia, né. A gente só vai medir nossa maturidade nas situações, nos momentos. São momentos que a gente vai tomar a decisão que a gente vai tomar que vai definir a maturidade que a gente tem, Sim, entendeu? Não é dizer: "Eu sou maduro, eu tive uma decisão de maturidade e eu sou maduro". Não, é constante, é diariamente, né. Então um ato que eu um dos atos de maturidade que eu vejo na Bíblia, que me inspira muito, é de um menino que ganhou um reino, né, para governar, jovem, a Bíblia enfatiza, deixa bem claro que ele era muito jovem, talvez adolescente, né, e ele estava com o reino, né, em suas mãos para governar. E naquele momento, ele teve o coração maduro, ele teve a maturidade para dizer para Deus: "Deus, é muito importante isso, então eu te peço sabedoria". Ele não pediu riquezas, não pediu vingança, não pediu poderes, ele pediu sabedoria. Naquele momento, ele teve maturidade para pedir a Deus sabedoria para governar com justiça aquele povo. Então é algo que a gente tem que fazer isso em todas as decisões que a gente tem nos dias. Não é uma vez ou outra, né? hum, Isso eu me espelho muito nisso e venho, né? A gente vem tentando sempre, né? Pensando, refletindo, planejando, para nunca tomar uma decisão, né? com base nas emoções, né. Em base das emoções, no calor do momento, que isso é difícil. E é interessante que, né, no caso de Salomão, né, que é a pessoa que tu citou, a consequência da sabedoria trouxe todas essas coisas. Exatamente, Riquezas, honra, exatamente. vingança, vamos dizer assim também, É, que ele pôde, desfrutar de tudo aquilo que talvez ele tinha no coração dele, mas naquele momento ele sabia que ele precisaria governar com sabedoria e ele escolheu a sabedoria. É uma das coisas também que eu considero importante para as pessoas que querem ser maduros, vamos dizer assim, é aprender a ouvir. A é, gente estava conversando antes ali, debatendo sobre essas questões e já entrando numa questão assim, tipo, William, como que eu adquiro sabedoria? Porque, tipo, o Juninho teve uma experiência diferente, eu tive uma experiência diferente, mas talvez você não teve, sei lá, não teve seus pais, ou não teve uma instrução, né, correta. Por exemplo, eu brinco porque eu e minha esposa, a gente foi meio imaturo em algumas questões, né, quando a gente decidiu juntar as escovas de dente, principalmente, né. Quando a gente juntou as escovas de dente, a gente não casou literalmente, mas a gente foi morar junto, a gente ela morava sozinha na época, e a gente foi morar na nossa casa, na casa dos meus pais, no caso, a gente ficava morando num quartinho lá, né. E naquela época, pelo menos era 15 anos atrás, era um pouco mais difícil de conseguir comprar uma casa e tudo mais, apesar de nós 2 trabalhar. E a gente começou a pensar: "Como que a gente vai fazer? Vamos construir uma casa aqui no terreno dos meus pais ou vamos, comprar alguma coisa". A gente até foi atrás para ver, era bem difícil naquela época, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é muito comum hoje, era muito difícil, a entrada era muito alta, enfim, algumas questões. Mas, o que a gente deveria ter feito? Poupado, né, economizado, ter essas atitudes sim. Talvez a gente até recebeu alguns conselhos, não vou dizer que não, mas só que a gente era imaturo. O que que a gente fazia? A gente consumia absurdamente, usava cartão de crédito irresponsavelmente, Lanche. lanchinho toda hora, shopping, não sei o quê. E em vez de a gente, né, poupar e se organizar para comprar a nossa casa ou comprar um terreno, investir em alguma coisa para o futuro, para desenvolver a família, a gente comprou um carro. E comprou um carro financiado, perder de vista. É por isso que eu falei, eu, tipo, só admiro o Juninho, porque o Juninho, quando ele tu tinha quantos anos quando tu comprou tua moto? Eu eu comecei o consórcio com uns 17 anos, eu acho, e com 19 anos já tinha a moto Já tinha quitada, montado a assim, moto quitada, quitada, né. Tipo assim, praticamente. eu não acho o consórcio a melhor opção de todas, mas pra Sim, quem tem dificuldade em guardar, é excelente, né. Pra quem já tem essa tranquilidade: "Ah, posso guardar dinheiro que eu não vou mexer", não faça consórcio, faça um investimento diferente. Mas o consórcio é excelente para quem não consegue guardar dinheiro, porque você assumiu o compromisso, então tem é, que pagar todo mês e consequentemente uma hora você vai ter o retorno, né. E se você não tem pressa, é excelente, é. paga sem É, juros e tudo mais. no caso tu tem que abrir mão da tua vontade no momento, né, igual tu falou: "Ah, tu tinha vontade de ir no shopping, tu ia. Tu Sim, tinha vontade de ir fazer um lanche, tu ia".
teve vontade de comprar um carro, tu comprava. Isso é legal, porque tu tá satisfazendo tua vontade do momento. Mas lá na frente, o William lá da frente vai ter que trabalhar pelo presente e pelo passado que tu não poupou, entendeu? Exatamente. Então a gente, né, não dava ouvidos a essas questões, porque eu tenho certeza que alguém em algum momento falou isso para nós, né. E a gente teve uma oportunidade de comprar um terreno na frente da nossa casa que é hoje, tinha uma casa em construção e eles não conseguiram acabar. E era muito barato na época, de certa forma, né. Teria que fazer um investimento e tudo mais, e a gente acabou não fazendo isso, e aí comprou um carro, e esse carro foi financiado, perda de vista, é um carro velho. O que aconteceu com 5 meses depois, o carro fundiu o motor. Então, além de ficar sem carro, a gente ficou com a dívida ainda. Então, a outra coisa que eu ia falar era planejamento, a falta de Falta de planejamento, planejamento. né. Então, se você não se planeja, se você age por impulso, se você não dá ouvido aos outros, isso tudo é falta de maturidade. Então, como que corrige isso? Começa a ouvir mais as pessoas que têm mais experiência, que já viveram o que você já viveu. A gente fala muito sobre com os mais jovens, né, tipo, de não dar ouvido aos pais. O os pais, eles não estão dando conselho pra nós: "Ah, porque eu quero que", não, porque ele quer ser chato. É porque ele já passou pelo que você vai passar. Então, dá ouvido às pessoas mais velhas, pessoas que já viveram experiências, ou as pessoas que você sabe que já chegaram lá e já trilharam esse caminho que você quer chegar, por exemplo, né? As pessoas não planejar o teu futuro de alguma forma. No meu caso, eu e minha esposa, nós já estávamos juntos. Nós já pensávamos numa vida a longo prazo. Então, o que tinha que fazer? Um planejamento. Poxa, a gente vai casar? A gente vai morar onde? A gente vai ter filhos? Vamos morar onde? Né? Então, em vez de a gente pensar nisso, a gente fez o quê? Comprou, fez uma dívida que não precisava, porque eu tinha moto na época. Tu não precisava de um carro, era só status, era só, por Sim, exemplo, né, o desejo do desejo do momento. momento, né? Então a nossa atitude infelizmente foi errada naquele. Isso trouxe muitos prejuízos para nós. A gente ficar muito tempo, por exemplo, sem construir nada, somente pagando conta, somente sobrevivendo Acaba havendo um para atraso, né? É um exatamente atraso de vida. para depois poder então crescer de alguma forma financeira para adquirir aquilo que a gente tem hoje, né? Hoje, graças a Deus, nós prosperamos, temos a nossa casa, nosso carro zero, temos uma moto, temos um negócio, mas precisou a gente aprender da forma errada, ou aprender da forma dolorida, vamos dizer Sim. assim, por não ouvir esses conselhos, né? E queria falar um pouquinho para nós, eu lembro que a gente estava conversando antes sobre princípios, É. né? Fala um pouquinho sobre essa questão. Quando a gente tem princípio, né, eu acredito que a maturidade ela vem, porque não tem como tu tomar se tu segue um princípio, não basta tu saber o que é princípio, tu tem que seguir. Quando tu segue um princípio, automaticamente tu vai tomar a decisão correta, né. Tu vai ter um coração mais maduro, tu vai refletir, tu vai saber discernir o que é certo e o que é errado. Então, algo que depois que a minha vida pode dizer assim que teve uma mudança, né, da água para o vinho, foi quando eu comecei a seguir os princípios, né. Então, um dos princípios, né, que envolve a maturidade, que eu sempre venho seguindo, para nós entender primeiro ali o que é responsabilidade e o que é maturidade, Uhum, né. Por muito tempo fui responsável e imaturo ao mesmo tempo. Ah, mas como isso? Responsável, eu era responsável no meu trabalho, cumpria, né, o meu trabalho, responsável com minhas dívidas, pagava tudo em dia, porém imaturo em outras áreas, em entendi. muitas outras áreas, a área emocional, a área espiritual, né, não cumpria com o que Deus tinha me chamado. Então, eu eu era responsável, porém imaturo, que o pessoal costuma confundir, né, Sim. a responsabilidade, eles acham que é a mesma coisa que maturidade, não. Eu sou prova que eu Uhum. conseguia agir das 2 formas ao mesmo tempo. E depois que eu comecei a seguir o princípio, uma coisa é a gente entender, outra coisa é seguir o princípio, né. Então quando eu comecei a seguir um princípio que Deus coloca em nossa vida, né, que a gente entende o que que é o princípio, entende o propósito que Deus tem, aí eu realmente comecei a ter a maturidade. E aí a maturidade ela vem em todas as áreas: ministerial, espiritual, sentimental, financeira. Então a maturidade tu começa a saber administrar a maturidade para todas essas áreas da vida. Reflete em tudo. Reflete em tudo. E uma coisa que refletiu muito foi no meu casamento. Ou coisa que tu tem que ter maturidade é o casamento. Ou Verdade, ou tu vira homem, amadurece, ou se tu continuar sendo menino, moleque, não vai dar certo, verdade. né. E uma questão de que a gente sabe que tá agindo com maturidade, é tu negar
a tua vontade, igual a gente estava comentando agora há pouco. E aí isso também serve para Nossa, todas as áreas. É negar a si mesmo, isso é né? um princípio. A gente pode rodear o assunto, mas vai cair na Sim, Bíblia. A gente vai cair no que é bíblico, é né? verdade. Negue a si mesmo. O que é o negar a si mesmo dentro de um casamento? É você estar certo numa discussão com a sua esposa e você ficar quieto, respirar fundo, Abre mão da sua vontade. deixar passar o momento, né? O momento da fúria, deixar passar aquele momento que não favorece, fica Verdade. quieto, respira, tu tá abrindo mão da tua vontade, tá abrindo mão de ficar contrariando, mesmo que tá certo, né? Tu tá abrindo a mão de um desejo, de Uhum. uma vontade, né? Isso é ter uma maturidade dentro do casamento, vamos dizer assim. Depois que eu entendi isso, o negócio começou a ser diferente, começou a ser transformado, né? Foi uma fase, né? Virou uma fase para mim no meu casamento. Sim, Na questão financeira, é a mesma coisa. É abrir mão. Se tu tivesse, igual tu falou, se tu tivesse aberto mão de comprar aquele carro e investido naquela casa, naquele terreno que tu tinha visto, sim. muita coisa ia ser diferente. Mas tu fez a tua vontade do momento. E assim é no nosso meio Agir espiritual, por impulso, tá? na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A gente às vezes que peca porque quer satisfazer aquele desejo e não abre mão, né, do nosso desejo, e aí a carne prevalece e assim vai. Então, um princípio de maturidade, vamos dizer assim, é negar a própria vontade. Eu acho que encaixa bem. É algo que tem, na verdade, tem que ter. Se tu tem maturidade, tu tem que saber negar o teu desejo no momento. Reflete, planeja, vê se é aquilo mesmo, e aí respira, conta até 100, depois conta de 100 de cima para baixo, Aleatório. e aí você vai ver que às vezes não é para ser aquilo, né? Talvez não É, seria bênção. é tão interessante que tu usar esse exemplo, porque a gente vê alguém imaturo quando você nega algo para alguém. Tipo assim, não Exatamente. sei se tu já lá na loja aconteceu já algumas situações, por exemplo, a mãe chega com o filho e ele quer um produto. E ela fala assim: "Não, não vou levar". E ele, tipo, fica bravo, esperneia, às vezes briga, bate. Já vi criança, já vi Sim, adolescente, tipo, bater na mãe porque não tá levando aquele produto pra ela, para ele, né? Então, totalmente imaturo, imaturo. né? E a gente tem pessoas às vezes adultas, pessoas como nós que estamos conversando aqui, que não, por exemplo, não pode receber um não, né? Não, não, é a minha vontade tem que prevalecer e pronto. E aí isso já é a discussão. E, infelizmente as pessoas levam isso pro relacionamento, né? Então, na verdade, quando você consegue atingir essa maturidade, isso reflete em todas as áreas, na emocional, na financeira, na pessoal, né? Conjugal ali também. É muito forte isso. E para mim, um dos princípios que eu levo para minha vida em todas as áreas é o plantio, é o semear e o colher, É. né? Então, quando você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. E um sinal de maturidade que eu consigo ver, pelo menos na minha vida, é que quando eu aprendi a plantar, eu comecei a colher coisas boas. Então, quando eu plantei atitudes boas, por exemplo, negar a si mesmo, eu comecei a colher coisas boas e tantas outras situações do dia a dia, da vida pessoal, da vida conjugal, da vida financeira. Por exemplo, quando eu aprendi a me planejar, ou seja, agora nós vamos fazer o seguinte: a gente teve essa conversa aí, minha esposa falou o seguinte, a gente vai só pagar e a gente não vai comprar mais nada. Vamos fechar a torneira, Literalmente foi assim. Tem até uma frase assim, né? Bacana. fechar a torneira, né? Cortar o gasto e deixar encher. Isso, isso. Então, tipo assim, porque se a gente não tivesse tomado essa atitude de parar de negar, né, a nossa vontade, ó, é o seguinte, a gente quer prosperar. E a gente adquiriu esse princípio, essa maturidade quando a gente se converteu, porque antes de essa fase da nossa vida a gente não era cristão ainda. Na verdade, assim, eu nasci em berço cristão, mas era tipo desviado, vamos dizer assim, né? E ela ainda não era cristã. Então, quando a gente se converteu, a gente começou a corrigir o curso da nossa vida. E das questões que ele tinha que corrigir era a nossa vida financeira. Porque, tipo assim, ó, se você é uma pessoa que está devendo, que tem problema com o banco, sei lá, que fica atrasando seu cartão de crédito, tem alguma coisa errada. Falta o compromisso, falta ali o teu caráter ser corrigido. E a gente, então, teve que, sabe, mudar isso. Isso a gente adquiriu maturidade.
Então a gente fez um compromisso seguinte, a gente vai pagar, nem que demore X tempo, mas a gente vai pagar. E a gente demorou uns 8 anos para quitar todas as dívidas que a gente tinha, para você ter E, uma e noção. quanta vontade nesse meio tempo de. Sim, né, a gente queria comprar coisa e tal. Lógico, a gente até comprou algumas coisas, a gente se mudou, a gente começou o nosso negócio depois, né, que é o que a gente tem hoje. Mas isso porque Deus honrou isso. Quando a gente decidiu isso, ó, a gente vai plantar, né, a gente começou a ser fiel com Deus, levar o nosso dízimo, ofertar, planejar a nossa vida, trabalhar Começou a corretamente, seguir princípios. começou a seguir princípios, né, que é o que você falou. Então, quando eu aprendi então a plantar da forma correta, né, as atitudes, tudo que a gente faz na nossa vida, a colheita foi inevitável. É o que a gente eu já ouvi alguém falar isso, tipo, o que você espera daqui 5 anos é o que você está fazendo agora. É, Então se você está plantando contenda, plantando briga, plantando coisas erradas, fazendo contas que não precisa, tomando a atitudes erradas, não se planejando, o reflexo vai vir daqui 5 anos, sim, entendeu? Então a gente passou um bom tempo da nossa vida ali, pagando algumas contas, vamos dizer assim, para depois a gente começar então crescer. Interessante que mesmo estando nesse processo de pagando, lógico que a gente não ficou, todo mês pagando conta, mas algumas contas eu fui, tipo, por exemplo, quitar depois de um determinado tempo. Contas que teoricamente já tinham caducado, vamos dizer assim, né. Eu me lembro que uma vez o banco me ligou e tinha uma conta assim, sei lá, acho que era R$ 600 e era por cento e pouco, daí eu fui lá e paguei, né. Isso tempos depois, assim, pra preservar o nosso nome, porque teve uma época que o meu nome e o nome da minha esposa estava sujo. E pra mim isso feria o meu princípio de: "Poxa, eu sou cristão, eu prego a palavra, eu sigo princípios e o meu nome está sujo? Como assim? Isso não condiz com o que eu vivo". Então eu tive que sim, corrigir isso, né. Então quando a gente quitou nossas contas, a gente comprou nossa casa, depois conseguimos prosperar, compramos nosso carro, tivemos depois outro carro, depois nesse carro a gente vendeu e construiu a nossa casa, e sim, aí depois tivemos um carro zero, e aí as coisas não pararam mais, porque daí a gente aprendeu, começou somente a cumprir princípios, honrar os princípios, não quebrar os princípios, e aí sim as coisas fluíram bem. sim. E o fato da pessoa entender, né, falando em questão de tempo, né, entender que não está no tempo é uma maturidade. É Nossa, isso é difícil. difícil, é Quer vamos difícil. quer quer ilustrar para a gente entender melhor? Tu tem uma filha, certo? Sim, Que idade que ela tem? 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Se ela vê uma criança de 5, 6 anos andando de bicicleta, que aí já está começando a andar sem rodinha, e ela sentir aquela vontade, que ela vai ver, ela vai sentir vontade, porque hoje ela não anda de Ela vai bicicleta, querer subir na hora? ela vai querer muito. Tu como um pai, tu ama ela, certo? Sim, Tu como um pai, tu tem coragem de botar ela em cima daquela bicicleta sem rodinha? lógico que não, Por que não? porque ela vai cair e vai se machucar. Exatamente. Ela não está pronta, Sim, ela não está no tempo certo para receber aquilo. É a mesma coisa a gente com Deus. Eu vejo muita gente questionando, criticando e julgando Deus. Deus, por que que eu não alcancei isso? Por que que tu não me deu isso? Por que tu não me deu aquilo? Às vezes, em vez de fazer isso, começa a orar para Deus te dar maturidade. É o que eu tenho feito. Deus, Deus já me deu muita promessa, muita promessa. Tu sabe disso. sim. Deus já lançou muita promessa na minha vida, coisa que é forte assim. E eu, de um tempo para cá, eu comecei a orar diferente. Eu digo assim: Deus, me dê maturidade, que eu atinja maturidade para poder administrar isso com responsabilidade, com sabedoria, né? Porque enquanto eu não tiver essa maturidade, Deus não vai entregar na minha mão, mesmo Ele dizendo que já está liberado para mim. É tão interessante essa questão, porque, tipo assim, ó, eu já ouvi isso várias vezes e não é uma crítica, né, a Uhum, essas pessoas, mas uma vez eu ouvi alguém que falou assim: "Poxa, eu orei 18 anos para chegar aqui", por exemplo. "Eu orei X anos para alcançar isso". Aí eu fico pensando assim: será que era para orar realmente 18 anos? Será que era tão difícil assim mesmo de alcançar? Ou era porque você, estava orando errado, ou estava exatamente. agindo errado, e isso foi atrasando? Porque, tipo assim, ó, Deus tem realmente um tempo para algumas coisas, né, e a gente entende isso conforme a dimensão do que ele vai fazer. Tem pessoas que realmente tiveram que orar muito tempo para alcançar, tipo, pra casar com a pessoa certa,
para ter o ministério certo, para, enfim, ter o negócio dela e tudo mais. Mas eu não acredito que para a pessoa atingir algo mais simples, vamos dizer Sim, assim, ela precise de tanto tempo. Então, essa questão que você falou é justamente isso. Você está buscando, você está crendo, Deus te prometeu, Deus liberou para a tua vida. Quando Deus libera, já está pronto, exatamente. entendeu? Então, é o tempo de você estar pronto para receber. No caso, a parte de Deus ele já fez. Claro, Aí só cabe a claro, nós. exatamente. Então, eu não acredito que demoraria tanto tempo assim para Deus entregar algo. Então, quando você consegue alinhar, Não né, precisaria ficar 40 anos, né, s- andando no deserto, numa exatamente, curta distância que exatamente, poderia ter aí sido feita em meses. chegasse no ponto certinho, exatamente. Não precisaria 40 anos no deserto, Não precisaria. entendeu? Mas é por quê? Porque eles agiam errado, eles Murmurar. murmuravam, eles reclamavam. Então, é natural que as pessoas, conforme começa a demorar para acontecer, as pessoas fiquem impacientes, reclamem, não orem mais com aquele fervor que estavam orando, eh, quebrem princípios, né? Esqueçam das promessas que Deus fez. Então é muito natural. E isso mostra que a pessoa não está madura o suficiente para receber aquilo que Deus tinha preparado. É isso. Exatamente. Eu depois que eu comecei a entender isso, essa parte cabe a mim, né, de estar pronto, de estar maduro, muita coisa começou a acontecer, muita coisa. Inclusive na área ministerial, espiritual, para mim mudou muito, né. Eu sou cristão desde berço, vamos dizer assim, né. Porém, durante anos estagnado, né, paralisado, por quê? Porque eu não buscava maturidade. Estava naquele nível raso. Estava bom para mim. Fazia mais a minhas vontades do que as Sim. coisas que Deus me pedia, né? Fazia, eu era o famoso Jonas, né? Fugia para um lado para o outro, era sacudido para lá, Verdade. sacudido para cá. E aí quando eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que amadurecer, quando eu entendi isso, aí eu disse não, eu vou seguir o princípio, Deus me deu um chamado, eu tenho que seguir. É isso que Deus quer para minha vida. Aí começou a fluir. Minha vida mudou, começou a ser transformada. Amém. E para a gente poder, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, assim, se você fosse poder dar um conselho, de como que essa pessoa ela sai desse nível de imaturidade, né, e passa, no caso, a ser uma pessoa madura, o que que ela precisa fazer? Qual é, tipo assim, a coisa urgente que ela precisa fazer, né, e caminhar para que ela para que haja uma mudança na mente dela e para ela comece a se tornar uma pessoa madura? Então, é basicamente o que eu fiz. Começa a negar a tua própria vontade, né? Isso, eu repito, em todas as áreas. Na área financeira, na área emocional, na área espiritual, né? Começa a negar a tua vontade. Começa a entender o que Deus tem para ti, né? Deus tem promessa para todo mundo. Isso não é uma frase clichê. Isso é real. Deus tem um propósito na vida de cada um. Sim, Senão você não estaria vivo, sim, né? A prova que você ainda tem um propósito, que você tem promessa para se cumprir, é porque você está vivo. Senão não precisaria de você aí respirando. Então negue a sua vontade. Ah, sentiu, você quer comprar uma casa. Você tem que planejar para comprar essa casa. Começa a cortar o lanche, diminui, começa a ser menos compulsivo. Pare de fazer dívida, igual tu mesmo falou, tu teve que parar de fazer dívida para poder, né, avançar na tua área financeira. E assim vai em todas as áreas da nossa vida. A área ministerial, procure mais a Deus. Tente se aproximar mais, tente ser mais sensível para ouvir a Deus, para saber o que Deus quer de você. Eu pergunto direto, Deus, o que tu queres de mim? Por que esse propósito? É só para isso ou tu quer algo a mais? Para mim, não ficar só em um nível. A gente tem que ir cada vez mais fundo, ir na profundidade, né? Chegar mais perto de Deus, ter intimidade. Então, é o que a gente tem que perguntar. O que Deus quer de nós? E assim, quando a gente começa a negar a nossa vontade, automaticamente a gente vai começar a fazer a vontade de Deus. Tu começa a fazer a vontade de Deus, tu começa a entender que muitas vezes a vontade de Deus para nós, a nossa vontade é muito diferente da vontade de Deus. E às vezes a gente não entende. É difícil, dói, a gente tem que recusar, né? A nossa vontade, o nosso sentimento. complicado.
Então, mas na frente a gente entende. No momento a gente pode não entender. É igual eu, naquele momento que eu neguei o carro, eu neguei porque eu sabia que não era o momento, mas eu ainda estava com o coração apertado. Só que lá na frente eu colhi muito mais frutos, em questão financeira e também na área espiritual, porque eu sei que naquele dia eu consegui ouvir a voz de Deus e eu não fiz a minha vontade. Eu fiz algo que me aproximou de Deus. Não porque aquele carro, não porque vai fazer mal você conquistar um sonho, não é isso. Mas é porque eu sei que não era o meu momento. Não era para mim no momento, entendeu? E quando a gente consegue praticar isso, que uma coisa é entender, outra coisa é praticar. É mais É difícil. difícil. Quando a gente consegue começar a praticar isso, na frente a gente vai entendendo. Tu pratica aqui, na hora tu pode não Opa, tô entender. ficando maduro. Aí na frente, no próximo degrau, tu já entende. Opa, isso aqui eu tô colhendo porque lá atrás eu neguei a minha vontade. E assim vai indo. Eu tenho algo massa pra compartilhar nessa questão, assim, tipo, quando eu e minha esposa a gente se casou, minha esposa sofreu assim muitos traumas, foi bem complicado a adolescência dela e a infância, e ela criou uma resistência, ela não queria ser mãe, né? E eu sempre quis ser pai. E quando a gente se casou, a gente conversava muito sobre isso, eu entendia o momento dela, eu sabia, né, dos traumas dela e tudo mais. Eu disse, amor, não, isso aí, com o tempo Deus vai se tratando, vai nascer esse desejo. E só que esse desejo de nascer na vida dela, porque dependente da estabilidade que a gente estava na época, a gente nem tinha casa ainda, mas ela falou assim, amor, eu quero ter um filho, eu topava, tranquilo, né? E ela assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, vamos ter o quê? Então ela dava essa desculpa, mas eu sabia que ela não estava pronta para isso. E eu, assim, como pai, como alguém que queria ter um filho, estava pronto. Nem tinha casa, não tinha nem nada, condição nenhuma e queria ter. Mas eu entendi o momento dela. Só que, tipo assim, eu pensei, isso aí, uns 2 anos, e ela vai mudar de ideia, né? E o tempo foi passando. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos. Então, é interessante essa questão de negar a si mesmo, porque eu sempre respeitei a vontade dela. Eu nunca forcei, nunca questionei e tudo mais. Isso me trouxe maturidade, porque quando a gente decidiu que Deus ministrou o coração dela, ela decidiu e eu falei, amor, eu quero. Eu falei assim, amém. Eu fiquei pensando assim, poxa, será que a gente passou do tempo? E na verdade não. A gente pôde viver o nosso relacionamento, a gente pôde viver um momento bom sozinhos, eu e ela. A gente cresceu junto, ministerialmente, como pessoas, crescemos em Deus e tudo mais. Adquirimos de forma financeira uma estabilidade, que isso é muito importante. Hoje eu entendo isso, né? Então, até já fica uma dica, tá? Se você vai ter filho, meu filho, se planeja, que é meio Planeje. caro o negócio. É Mas verdade. já é no planejamento, né? Mas o que mais eu tive de lição E é tu não queira antecipar o tempo. sim. E tu sabe que hoje, por esse tempo que foi esperado hoje, tu pode dar uma vida muito melhor para tua Sim, filha. com certeza, com certeza. Então, a lição maior é tipo assim, ó, é você estar pronto antes de chegar aquilo que você desejava. Então, por Exatamente. exemplo, eu sempre quis ser pai, mas eu não sabia como é que era ser pai, certo? Porque ela não estava ainda nos meus braços, eu não tinha essa experiência. Então, agora eu estou sendo pai de verdade, né? Só que uma coisa que eu tirei de lição, eu não era pai fisicamente, literalmente, mas eu já me comportava como um, eu já tinha ações e atitudes que um pai Sim, já tinha. Eu já me planejava, eu já cuidava com as palavras, eu tinha atitudes que hoje me facilitaram na questão de ser pai. Então eu já me planejei para ser pai antes de ser pai. estava pronto. Exatamente. Então se você quer alcançar alguma coisa, seja ela o tamanho que for, planejamento, e se comporte como alguém que já tem isso. Como se já tivesse Como se já recebido. tivesse isso. Porque quando você tiver, você vai, no caso de um filho, você vai dar uma educação, Muito uma melhor. instrução, uma vida muito melhor, entendeu? Então hoje eu consigo ver assim que Deus não errou no tempo que ele mandou a Laura, Foi no né? tempo certo. Foi no tempo certo que ele convenceu o coração da minha esposa a ter a Laura, porque a gente não era maduro o suficiente para ter a Laura antes. Como casal, a gente talvez não era maduro. Falando financeiramente, a gente não estava estável o
suficiente para ser. Então ela veio no período certo da nossa vida, a gente estava preparado, estava pronto. Foi totalmente planejado, totalmente desejado, organizado, para que a Laura sofresse aquilo que a gente que a Laura não sofresse o que a gente sofreu quando a gente Sim, nasceu, quando a gente teve, né, a nossa infância, enfim. Todos nós temos nossos traumas, nossas dificuldades, mas o fato da gente ter sido moldado o suficiente para ter a Laura hoje, provavelmente ela vai ter muito menos dificuldade na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e tudo mais, porque a nossa cabeça hoje está pronta para isso, sim, entende? Então precisava essa maturidade. É lógico, quando acontece, né, na adolescência e na juventude ter um filho não programado, faz parte da vida, mas é melhor que não aconteça, melhor quando para se que essa planeja, né. exatamente, para que essa criança não sofra esses traumas da falta de maturidade, por exemplo. Porque muitos pais não conseguem ter uma vida organizada, então a criança cresce num turbilhão de emoções ali, às vezes de rejeição, porque não era o momento Sim, certo, ou às vezes o pai e a mãe têm que trabalhar, então vai para a creche muito cedo e lá ela é criada por outras pessoas, não tem uma educação, não tem um amor afetivo dos pais, porque os pais estão sempre cansados, correndo, trabalhando. Isso é uma dos exemplos que a gente pode usar aqui. Mas, então, a, a ideia central disso é: esteja pronto antes de receber. Se exatamente. planeje, amadureça para que quando você receber isso, você não mude a sua cabeça. Por exemplo, comprar um carro. Tem gente que compra um carro e muda. A pessoa, tipo, parece que fica retardada, tipo, não fala mais com o fulano, eh, bota o som, O ego o infla, né, ego infla, infla, faz umas loucuras, assim, que a gente fica como é que fala? cavalinho de pau, Cavalinho de pau com o carro. Cara, isso mostra quer falta de mostrar, quer maturidade. exibir, e aí em vez de Exatamente. adquirir maturidade, fica mais imatura. Então, é exatamente isso. Então, busque isso, busque agir como se alguém que já tivesse, né, na sua cabeça, já começa a mudar a sua cabeça, que de acordo com o que você vai receber, que você quer alcançar, você se planeja, entendeu? Então essa acho que para mim deixar aqui de lição para você é o que eu gostaria. E Júnior, para a gente então encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, eh, para que elas busquem essa maturidade. Qual é o teu conselho final, assim, qual é a palavra final que você pode, não sei se é um versículo, se é uma frase que você gosta muito, mas algo que você vai deixar de lição para essa pessoa hoje? Eu costumo dizer e costumo pensar que no tempo certo, né, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Mesmo que a gente não entenda, não compreenda, não goste muito, mas no tempo certo vai acontecer. Então, negue as suas próprias vontades, entenda, e siga o princípio, né, os princípios de Deus. Entenda o seu propósito, qual é o seu propósito. Eu acho que é o mais importante você entender o propósito que você tem, né, o chamado que você tem, e tente praticar, né? Não basta só entender, mas pratique. Pratique e no tempo certo vai acontecer. Deus vai cumprir tudo aquilo que ele já prometeu, tudo aquilo que já foi dito que iria acontecer na sua vida. Obrigado, Júnior, mais uma vez pela tua Obrigado, presença. Foi um prazer ter você aqui, compartilhar essa experiência conosco. Foi muito edificante para as nossas vidas, eu creio. Para quem nos assistiu até aqui, muito obrigado pela tua presença. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita já, se inscreve aqui no canal e também segue a gente lá no Instagram. Tem muito conteúdo bacana para você assistir, para você maratonar aqui. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.